Queridos, eu quero falar um tema que o Senhor colocou no meu coração: aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma. E eu quero estar usando um texto aqui base, os Salmos 131. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Você que trouxe a Bíblia e quiser acompanhar conosco, eu vou estar lendo na versão NAA, né? Pode abrir a sua Bíblia. Você que não trouxe pode acompanhar conosco aqui no projetor, tá bom? Então, Salmo 131, versículo 1 diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, espere, ó igreja, no Senhor, desde agora e para sempre. Então o salmista aqui, quem escreveu esse salmo foi Davi. Ele começa dizendo: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem arrogante o meu olhar. Então é alguém que não vive ali na busca de ambição, do orgulho, na arrogância, do ter, do querer. Então ele começa a vir no coração falando que ele não vive desse jeito. E no versículo 1 ainda ele fala: e não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele não estava dizendo, irmãos, que ele não busca coisas grandes, porque Davi buscou coisas grandes. Mas o que ele está dizendo é que ele não vive em busca de coisas inúteis dessa vida, coisas que não é para ele. E às vezes tem coisas que não é para nós, tem coisas que está fora do nosso alcance, e as pessoas vivem desgastando atrás disso. Eu acho uma Ferrari linda, mas eu não vou viver para ter uma Ferrari. Eu estou fazendo uma comparação grande, mas tem coisas que não é para nós. Tem pessoas que ela vive o ano inteiro ganhando um salário para comprar um iPhone, um lançamento de um iPhone. E tudo isso traz desgaste para a vida da pessoa. O que Davi estava falando: eu não vivo desse jeito, buscando coisas que não há necessidade, coisas que não é para mim. Mas no versículo 2, amados, uau, Davi tem um coração maravilhoso, né? Ele fala: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como que nós podemos calar, sossegar a nossa alma, mas? É quando eu decido viver uma vida que Deus tem para mim. É quando eu saio da loucura do mundo. É quando eu saio da loucura de viver aquilo que todo mundo está vivendo. É quando eu falo: eu quero viver uma vida simples na presença de Deus. Isso não tira o nosso desejo de ter, de querer, mas eu não vivo no consumismo dentro de mim. Eu faço calar a minha alma, sossega a minha alma. Eu busco em Deus isso. Aí ele explica, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. O que é uma criança desmamada? Uma criança, quando ela mama, ela vai no colo da mãe, ela fica procurando ali os peitos da mãe para querer o quê? Mamar. Ela não fica tão sossegada, né? Ela sente o cheiro, ela sente a vontade, ela quer mamar. Agora, uma criança que já não mama mais, quando ela vai para o colo da mãe, ela quer o quê? Sossegar. Ela quer o quê? Descansar. Ela quer ficar tranquila. Então ele fala: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. E ele fala: espere, igreja, no Senhor, desde agora e para sempre. Então a nossa esperança para que nós acalmasse a nossa alma é sempre no Senhor. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Agora eu quero ler outro salmo, que foi um dos levitas lá, filho de Corá. Ele que escreveu esse salmo. Olha a diferença, amados. Chega até a doer quando a gente lê esse salmo. O Salmo 42, versículo 11, a parte A aqui do versículo.
Salmos 42, versículo 11. O Salmo diz assim, ó: por que está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por que, minha alma, você está tão triste? E por que você está tão perturbada dentro de mim? Sabe, queridos, hoje as condições, a maioria do povo é isso aqui, ó: uma alma triste e uma alma perturbada. Até dentro da igreja, nós encontramos pessoas que vivem assim, uma alma triste, uma alma perturbada, e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que essa é a doença do século, a doença da alma, a doença da alma. Então nós encontramos hoje, amados, pessoas de bem, pessoas de Deus, pastores, líderes, vivendo com depressão. Pessoas de Deus vivendo debaixo de uma depressão. Por que está tão triste, minha alma? Por que perturba dentro de mim? Quantos, irmãos, hoje pessoas que você conhece que vivem com crise de pânico? Crise de pânico, crise de ansiedade. Não são poucas, não. Como esse salmista, síndrome de burnout, né, que fala quando a pessoa vive o esgotamento físico, mental, emocional, dentro de um trabalho, dentro de uma igreja. Esgotamento total, igual o salmista falou aqui. Quando nós olhamos para esse salmista, nós sentimos uma dor no peito dele. Ele falando para dentro de si, fala: por que está tão triste, minha alma? Por que tão perturbado? Ele tinha uma vida perturbada. Meu irmão, essa é uma dor. A pior dor que existe é a dor da alma. Não tem remédio que passa. Não tem remédio que cura. As pessoas não vê o sangue, não vê o corte, não vê o edema. As pessoas não acreditam. Quantos falam que é demônio? Quantos? Você está em pecado, você está demoniado. Então muitos às vezes se sufocam, vivem na dor porque não tem ninguém para falar, porque as pessoas às vezes não acreditam. É frescura. É frescura. E não é, queridos. Essa é uma doença da alma que nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos ficar doentes desta maneira. Agora, algumas pessoas tentam buscar, por exemplo, nas conquistas, algumas pessoas tentam buscar, talvez numa academia, tentam buscar fazendo curso. Amados, mas nada pode preencher a dor de uma alma. Por isso, quando você for falar para alguma pessoa que está passando por um problema desse, queridos, não tentem encaixar coisas dentro desse vazio existencial que só Deus pode preencher. Às vezes nós falamos: olha a tua família, olha o que você tem, olha o seu cargo, olha a sua profissão. Ei, nada disso preenche o vazio que essa pessoa está passando, se não for Deus. Lucas, no capítulo 12, versículo 16 até o 19, diz: Jesus, e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tem em depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, alegra-te. Então alguém que conquistou muito e ele tenta convencer a sua alma, alguém que conquistou demais, ele fala: olha aqui minha alma, ele apresenta dizendo:
alegra-te, porque existia algo dentro dele que não se alegrava pelas conquistas. Irmão, nós temos visto quantos homens e mulheres ricas em depressão, em perder a vontade de viver com tanta riqueza. Pessoas com tanto dinheiro tirando sua própria vida porque perdeu a vontade de viver. Eu me lembro também, você já passou por isso, eu pensava assim, o dia que eu tenho uma bicicleta, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí você comprei a bicicleta. Era isso que ia ter uma bicicleta? Ah, mas o dia que eu tiver uma moto, aí vai ser diferente. Aí eu vou limpar, eu vou cuidar. Não dura uma semana, né? É isso que é ter uma moto? Ah, o dia que eu tiver um carro, meu Deus, aí vai ser aquela coisa. A pessoa compra o carro e vê que não vai nada. Tem uns que falam, quando eu casar, aí vai ser diferente. Aí ele casa, até se arrepende às vezes, né? Então nada preenche isso. Nada preenche. Não são as nossas conquistas, nossas riquezas, queridos, que vai preencher esses vazios existencial. É só Deus. Agora, nós precisamos tomar cuidado. E essa noite eu quero falar algumas causas, alguns problemas que podem nos levar a essa situação, a essa doença da alma. E a primeira delas, queridos, são as perdas. São as perdas. Irmãos, preste atenção. Todos nós vamos perder alguma coisa ou alguém nessa vida. Todos nós. Eu conheço pessoas que até ontem estavam bem financeiramente. Hoje mesmo, encontrei com uma pessoa. Um negócio errado, perdeu tudo. Hoje você pode estar com seu parente, com a sua mãe, com seu pai, com alguém, mas amanhã você pode não ter. É inevitável as perdas. É inevitável as perdas. Não tem como não perder nessa vida. Agora, emprego, hoje está empregado, amanhã pode chegar lá e falar, estou profetizando na vida de ninguém, mas as perdas são inevitáveis. E nós precisamos estar preparados, não esperando, mas firme em Deus, para quando vinda as perdas, nós não entramos nesse caso de depressão, de ansiedade. No livro de Jó, capítulo 10, versículo 1, eu creio que todos conhecem a história de Jó, a história de quem mais perdeu na Bíblia, né? Diz assim, Jó 10, versículo 1, a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa e falarei na amargura da minha alma. Então Jó, diante das perdas, ele fala, olha, perdi a vontade de viver. E tudo que eu vou falar é na amargura de alma. Quantas pessoas que nós encontramos na amargura de alma, porque perdeu alguma coisa. Que você fala de Deus, que você fala não entra no coração, porque ele está fechado. Ela está doente, doença da alma. Então nós temos que ter muito cuidado. Jó 7,15 diz, assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Você vê que a perda não leva, irmãos. Ele fala, eu prefiro muita morte do que a vida. E sabe, amados, eu não sei o que você pode perder, o que você já perdeu, o que você está passando, mas nada é mais importante do que esse ar que você está respirando. Se você está vivo, Deus tem um propósito na sua vida. A perda, ela não é o fim. A perda não é o fim. O que nós não podemos é colocar todas as nossas forças nas perdas. E perder o valor da vida. Quando ele fala, eu estou falando de amargura de alma, ele perdeu o doce, o prazer da vida. Às vezes nós não damos valor, queridos, de você acordar, de você respirar, de você poder andar, de você poder fazer as coisas que você faz, mas não existe mais nada mais importante do que a vida. A sua vida. A sua vida. Então as perdas elas não podem nos abalar a ponto de perder o desejo de viver. Eu sei que quando a gente perde alguém em mente querido, meu Deus, como dói. Como dói. Cada um sabe a dor que dá, mas você ainda respira.
E Deus ainda tem um propósito com você. E ele diz, Jó 33, 28, porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida agora vai ver a luz. Então você entende, queridos, que quando ele começa a enxergar Deus, quando ele começa a ver em Deus, quando ele volta a ter o prazer da vida, ele começa a enxergar uma luz, uma saída. Uma saída. A luz está falando de saída, está falando de direção, está falando de caminho. Ele começa a ver agora uma saída, uma luz. A vida começa a ter de novo sentido. Então, muito cuidado com as perdas, meu irmão. Outra coisa que nos leva, se nós não tomarmos cuidado, a uma doença da alma, de ansiedade, depressão. Provérbio 12, 25. Ansiedade do coração deixa o homem abatido. Outra coisa que nos leva, irmãos, a essa doença da alma, ansiedade. Preocupação excessiva do amanhã. Preocupação excessiva do amanhã. Sai uma notícia, queridos. Lá no trabalho vai ter um corte. A pessoa já entra numa ansiedade. Ela não dorme. Será que vai ser eu? Será que... Aí cai no abatimento. Vai fazer um exame, sentir alguma coisa. A pessoa já pensa, olha, eu vou morrer, eu estou com esse problema. Queridos, ansiedade é algo que pode nos levar a esse sintoma. Basta o seu mal a cada dia. Temos que viver o hoje. O amanhã, ele não existe. Eu não posso viver uma vida de ansiedade, preocupar com algo que ainda não existe. Eclesiastes 11, versículo 10 diz, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Afasta do coração, da alma, a ansiedade e acaba com o sofrimento do teu corpo. Queridos, aquilo que a alma cala, o corpo grita. São úlceras, dor de cabeça, insônia, câncer, diversas doenças que surgiu por causa da ansiedade. A alma cala a boca, você não consegue, você tem que cumprir meta, você tem que ser melhor, você tem que tal, isso. O corpo grita. É uma ansiedade, a cobrança. Então nós precisamos tomar cuidado que da face do coração a ansiedade. E sabe o que é incrível, irmãos? A ansiedade ela não muda nada. Quem de vocês pode mudar um cômodo, uma vírgula, ficando ansioso? Nós vamos mudar o resultado do exame? Nós vamos mudar o resultado lá do que vai acontecer no trabalho? Nós vamos conseguir? Nada. Só traz o mal. Agora, como a gente pode se livrar da ansiedade? 1 Pedro 5, 7. Lance sobre ele. Sobre quem? Sobre Deus. Toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Ele toda a ansiedade. É uma garantia, porque Ele tem cuidado de vocês. Nós precisamos acreditar nisso. Por que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Estou ficando de idade, e se mandar embora? Vive sofrendo. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Lance sobre Ele toda a ansiedade. Salmo 94, 19 diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo. Sabe, irmãos, a gente conversa com pessoas que ela fala que ela fica tão ansiosa que a pele treme. É o domínio total. A pessoa não consegue, fica andando, fica louco.
Fica louco com o dia de amanhã, coisa que não existe. Mas o teu consolo. Quem é o nosso consolo, irmãos? Jesus, o Espírito Santo. Eu vou. Mas Ele vos dará um outro Consolador. É a busca do Espírito Santo, é a busca da comunhão com Deus que vai nos tirar dessa ansiedade. Que vai nos levar a um lugar de consolo, de tranquilo. Agora, Filipenses 4, versículo 6 e o versículo 7. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo, seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aqui, não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica e por agradecimento. Precisamos orar. Tudo que nós tivermos preocupado, nós precisamos falar com Deus. Acho que é em Tiago, se eu não me engano, Tiago 4, esse é o versículo 12 a 32, Tiago 4, ele fala, vocês não têm, porque vocês não pedem. E aquele pedem não é ficar pedindo, vocês não têm, porque vocês não oram. Essa palavra tem que mudar a nossa vida. Você não tem, porque vocês não oram. Eu acho que é Tiago 4. Vocês não têm, porque vocês não oram. E aqui fala assim, seja conhecido tudo diante de Deus, pela oração, pela súplica e por ação de graça, por agradecimento. Aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O problema mudou? Não mudou, o problema está lá, a situação está lá, mas excede todo o entendimento. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Contra o quê? Contra a doença da alma. Mas nós temos que orar, temos que colocar para fora. Senhor, eu estou com medo mesmo, olha, eu fiquei sabendo aí que vai acontecer tal coisa. Teve gente que vai morrer do coração, irmãos, porque teve a notícia que em Araçatuba ia passar um vento que ia derrubar tudo. Teve gente que nem saiu de casa, nem foi trabalhar, gente que eu conheço. Não, vai cair tudo, vai derrubar tudo. Irmãos, temos que passar. Se tiver furacão, a gente tem que passar. Vamos confiar em Deus. Então, queridos, orem a Deus. Fala tudo para Deus. Está com ansiedade, está com preocupação, isso é coisa do homem mesmo. Mas coloca tudo diante de Deus. Senhor, preciso do Senhor. Outra coisa que pode nos trazer, queridos, ansiedade, depressão, doença da alma, os muitos afazeres da vida. Lucas 10, 38, 42. O versículo 38 diz, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou, Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa, inquieta, fadigada com muitas coisas. Todavia, apenas uma necessária. E Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Muitos afazeres, querido. Muitos afazeres. Nós queremos fazer muita coisa, acumular muita coisa. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de conversar com um profissional liberal, um pedreiro, encanador, pintor. Ele marca aqui, 10 horas com uma pessoa num lado da cidade. Aí alguém fala, você não pode 10 horas na minha casa também? Do outro lado, ele fala, posso. Eu falo, benção, como que você vai conseguir? Está 10 horas num lugar e 10 horas no outro. Não dá. Não vou perder o serviço. Você vai perder dos dois, porque você não vai cumprir nenhum. Olha, eu posso te atender, mas no horário tal. Então, querido, nós precisamos nos organizar a nossa vida.
Precisamos organizar nossa vida. O Senhor começou a falar comigo, quando eu estava lendo isso aqui, coloca a tua casa em ordem. Eu quero trazer, talvez na outra terça-feira, uma palavra dessa. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Os muitos afazeres, querido, nós ficamos arrumando muita coisa para fazer. Até para servir a Deus. Se você pegar um monte de ministério, você não ter tempo para o seu filho, você não ter tempo para a sua esposa, você não ter tempo para o seu esposo, você não ter tempo de ter um descanso, de ter um lazer, isso não é bom. Até na obra de Deus é assim. Você tem que fazer o que você faz com excelência. Escolha o seu chamado. É claro que tem momentos de precisão, que a igreja ainda está precisando, que a gente tem que dar uma força, mas você tem que escolher e seguir o teu chamado. Não queira, está precisando, uma hora você não vai aguentar. Não vai. Uma hora você vai abençoar todos os filhos da igreja, mas seu filho vai cair no mundo. Uma hora, quando ele tiver escolha, ele não vai querer servir. Meu pai não tem tempo para nada, meu pai não tem tempo para mim. Em tudo, irmãos, em tudo. 1, 2, 3 serviços. Então, os muitos afazeres, queridos, eles trazem esse cansaço físico, emocional. Nós precisamos tomar cuidado. Marta, preocupado, a causa era boa, Jesus convidou as pessoas para ir lá, e ela queria organizar. Ela queria fazer alguma coisa para comer, ela queria organizar, ela queria... E ela fala ainda, Senhor, fala para minha irmã ajudar. Falou, Ela escolheu a boa parte, você que escolheu a parte ruim de trabalhar. Ela escolheu estar aqui me ouvindo, e isso não será tirado, não. Agora, você toma cuidado, viu? Você está muito preocupada, ansiosa, muito inquieta, muito afadigada com muitas coisas. Então, a palavra para nós é a mesma coisa, irmãos. Cuidado. Cuidado, a gente está andando muito afadigado com muitas coisas. É muita coisa. Você tem que descansar. Tem que tirar um dia para você. Serviço de mulher não para. Tem que parar. Tem que parar. Você tem que ter um tempo para conversar com você. Você tem que ter um tempo para meditar. Você tem que ter tempo para mudanças. Eu não vou conseguir ler todos os textos aqui, mas algumas coisas que nos tiram também o sofrimento da vida. A vida não é fácil de viver, né? A gente às vezes passa por tanto sofrimento, a gente tem que tomar cuidado com isso. As causas impossíveis, como Ana, não tinha o que fazer, então às vezes tem coisas que fogem das nossas forças, nós temos que tomar cuidado. E sabe, queridos, eu quero falar a respeito disso. Quando nós estamos preparados para a vinda do Senhor. Lucas 12, versículo 20. Isso, obrigado, filha. É que tive que pular bastante. Lucas 12, versículo 20 diz: mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado? E o que tem preparado? Para quem será? Irmãos, a nossa alma, a Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto. Uma pessoa salva, ela tem um rosto formoso, um rosto gostoso de olhar. Porque a salvação, ela nos traz alegria. O salmista Davi, quando ele peca, quando ele erra, ele fala, Senhor, não retire de mim a tua presença, me torne a alegria da salvação. Ele não fala, Senhor, me dá as riquezas, Senhor, me volta o meu reinado. Não tire de mim a tua presença, dai-me a alegria da salvação. Então, quando nós estamos preparados, quando nós sabemos, irmãos, o nosso destino, que nós estamos aqui passando, que esse lugar é um lugar passageiro. Passageiro, queridos. Nós estamos aqui de peregrino. A nossa casa celestial, Jesus falou que Ele foi para lá preparar uma morada para mim, para você. Irmãos, isso tem que nos alegrar o tempo todo. Alegria da salvação. Se eu não tiver nada nesse mundo, eu tenho uma casa preparada por Deus. Na minha frente da minha casa vai ter uma rua de ouro. Sei lá como que vai ser essa casa, mas é algo maravilhoso. Isso tem que trazer alegria para nós. Somos cristãos, queridos.
Como nós vamos entristecer se eu não conseguir um emprego, se eu não conseguir comprar o carro, se eu não conseguir ter aquilo que eu queria, se eu não conseguir fazer a viagem que eu queria? Você tem a salvação, meu irmão. Isso tem que nos alegrar. O Salmo de Asaf, o Salmo 73, ele fala: Senhor, os filhos do rico têm isso, Senhor, os ricos têm isso, olha como que eles fazem, eles têm tudo. No final ele fala assim: Senhor, mas eles não têm a salvação e eu tenho. Então, amados, nós precisamos ter essa alegria da salvação. Eu não tenho tempo, queridos, para a gente falar tudo, mas a alegria do Senhor é tudo, buscar o Espírito Santo. Eu quero encerrar com o último versículo. A parte A, Salmos 46, versículo 10, a parte A, queridos. Eu quero que você receba essa palavra, que você já deve estar até lendo, mas Deus falando com você nessa noite. Deus falando com você. Escuta a voz de Deus, não a minha voz. Eu não estou falando coisa de mim, porque eu não sou mais necessitado do que vocês. E diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele te guarda, Ele te cuida, Ele te protege, Ele te guia. Coloque o reino dele em primeiro lugar, queridos. E aquilo que você acha necessário, Ele acrescenta. E aquilo que você acha muito, Ele te dá pela fé. Mas aquieta a tua alma. Talvez você está passando por enfermidade, isso tem tirado, tem levado você para uma depressão. Aquietai-vos, eu sou seu Deus. Eu sei o que você está passando. Eu sei a sua dor. Talvez você tinha bens, talvez hoje você não tem, você perdeu. Aquietai-vos, eu sou seu Deus. Talvez a sua família, aquietai-vos, eu sou seu Deus. Entrega tudo para Ele. Confia nele. Tira toda a sua ansiedade. Sabe, aquela virada de chave que você fala: Senhor, olha, cansei. As minhas forças se esgotaram. Eu não tenho mais nada para fazer, Senhor. Está aqui, ó, em tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Aí Deus começa a agir. E descansa nele. Amém?